Você sabia que há mais de 500 anos, um único ato de coragem começou uma revolução que mudaria para sempre a maneira como vemos a fé? Foi chamado de Reforma Protestante. E até hoje, as suas marcas elas são sentidas ao redor do mundo. Mas por que um simples monge teria iniciado uma transformação tão grande? E como isso se conecta com a maneira como entendemos a Bíblia hoje? Vamos entender tudo isso juntos. Mas antes de mais nada, imagine viver em uma época em que a Bíblia não era acessível para todos, onde a fé parecia mediada por um sistema religioso e onde nem todos podiam ler a palavra de Deus diretamente. Parece estranho, não é? Mas foi exatamente esse contexto que inspirou a Reforma Protestante. E tudo começa em um século crucial, o século XVI. Naquela época, o poder da igreja era absoluto. A venda de indulgência, o pagamento por perdão era comum. Você pagava para diminuir o seu tempo ou dos seus entes queridos no purgatório. Imagine a angústia de quem acreditava que estava comprando um pedaço do céu. Mas havia um problema. Tudo isso não estava na Bíblia. E é aí que a insatisfação começa. E agora surge um homem que teria a coragem de desafiar tudo isso. Martinho Lutero, um monge que amava a Bíblia. Ele estudou profundamente e começou a perceber que várias práticas estavam em desacordo com o que as Escrituras realmente dizem. E em 1517, Lutero ele tomou uma atitude que mudaria tudo. Ele colou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Mas você sabe o que são essas 95 teses? Calma, vamos lá. Em poucas palavras, as 95 teses de Lutero eram uma lista de objeções à venda de indulgências e à manipulação da fé. Lutero queria, na verdade, que a igreja ela se voltasse ao ensino da Bíblia, sem tantas interferências humanas. Mas o que era para ser uma reforma interna virou uma transformação radical. E por quê? Foi aí que surgiram os 5 princípios, conhecido como as 5 solas, que orienta toda a reforma. Cada um desses pontos tem uma mensagem forte que conecta o cristão diretamente sem intermediários a Deus. Vou explicar cada um rapidamente. O primeiro, somente a Escritura, pois somente a Escritura é a nossa autoridade máxima e nada acima da Bíblia. Somente a fé, pois somente pela fé somos salvos, sem que precisamos fazer obras para ganhar a nossa salvação. 3. Somente a graça, pois a salvação é um presente de graça que Deus ele nos dá. 4. Somente Cristo, porque Jesus ele é o único mediador. 5. Somente a Deus toda a glória, pois toda a glória é somente para Deus. Parece simples, certo? Mas isso foi revolucionário. Esses princípios mudaram para sempre a maneira como as pessoas viam a fé. E foi isso que lançou as bases do que acreditamos hoje. A Reforma Protestante não foi apenas um evento, foi um divisor de águas na história da igreja e da sociedade. Ele não apenas moldou a fé cristã, mas também impulsionou movimentos em prol da educação, da liberdade de pensamentos e da dignidade humana. Hoje somos herdeiros desse movimento e cada vez que abrimos a Bíblia em nossa própria língua, somos lembrados do impacto daqueles que lutaram por nossa liberdade de buscar a Deus sem restrições. Então, ao celebrar o dia da Reforma Protestante, que tal refletirmos sobre a importância de ter a Bíblia em nossas mãos e o impacto que a fé em Cristo causa na nossa vida e na sociedade? Que cada um de nós possa valorizar essa liberdade e continuar buscando a Deus de uma forma genuína. Se essa história ela te impactou, compartilhe com alguém que também precisa saber o que a Reforma Protestante representa. A palavra de Deus sempre encontrará aqueles que estão dispostos a serem transformados por ela.